Tenho ainda duas coisinhas a falar com vocês a respeito do Instituto da União Estável, tá? Que são bastante interessantes. A primeira, união estável e contrato de convivência, o termo de convivência. É algo muito comum, a gente ouve falar bastante isso, e os advogados da área de família são, vez por outra, procurados por pessoas que vivem em união estável e que querem formalizar essa relação. Preciso primeiro convidar vocês a pensar de um modo diferente, muito embora existam esses termos lavrados e hoje em dia recorrentemente eles vêm sendo feitos, mas convidá-los a pensar de um outro lugar. Historicamente, a gente começou a estudar aqui a união estável e mostrei a vocês que o desejo era de preservarmos uma família de fato, uma família que está no mundo dos fatos, que não era percebida, apreendida pelo direito, tá? E que merecia, em homenagem à dignidade das pessoas ali envolvidas, o seu reconhecimento jurídico. Essa família nasce essencialmente, meus queridos, no âmbito do mundo dos fatos. Pensar numa formalização, na sacramentalização dessa relação, em uma solenização do vínculo, é incongruente com o propósito mesmo da preservação da união estável, como união de fato. Né? Não é necessário, não está dentre os requisitos aí que a gente viu, para a conformação da união estável, ter qualquer tipo de solenidade. Então não é indispensável, não é fundamental a essa figura, um termo ou contrato de convivência ou de união estável, tá? Apesar de hoje estar na moda falarmos sobre isso e muita gente boa estar lavrando contratos dessa natureza, né? Primeiro que não é contrato, porque se eu falo de família, e a gente já conversou sobre essas questões, a união estável vai além da ideia de uma relação contratual, que é circunscrita ao âmbito econômico, né? Família é mais do que os interesses econômicos. Seria um termo de convivência ou termo de união estável, tá? E que eu já disse a vocês, não é fundamental. O reconhecimento da união estável se dá através de uma ação de reconhecimento e de solução de união estável, pelo crivo do judiciário, pelo juiz da vara de família, que irá lançar o olhar sobre os elementos objetivos e subjetivos daquela realidade, para dizer é família, não é qualquer outra coisa, é uma família, é uma união estável. Um termo lavrado no tabelionato, no ofício de notas, diz muito pouco, queridos. O termo só diz que fulano e ciclano estiveram ali e que declararam viver união estável. Se vivem mesmo ou não, pode ser alvo, inclusive, de uma fraude, né? Eu posso ter interesse até nobre de preservar alguém, uma pessoa que seja muito amiga minha e que eu queira, por exemplo, conferir a condição de dependente no plano de saúde, que não seja uma pessoa que seja minha parente, e eu pretendo dar esse benefício a ela que está precisando, que está doente, precisa disso, tendo em vista que o plano de saúde me pede que ela seja, para ser minha dependente, tenha comigo algum tipo de relação familiar, então eu vou a um cartório, a um tabelionato, e junto com ela digo, somos companheiros, vivemos uma relação de união estável. Lavra-se aquilo ali, o tabelião ouve, diz que a gente chegou no dia X, no horário tal, declarando esta relação como relação familiar de união estável, e só diz o referido é verdade ou fé. O que é verdade? Não é que somos uma união estável, porque ele não fez uma instrução probatória para isso. É apenas que nós dissemos ser uma união estável. É isso que ele diz, o referido é verdade ou fé, e assina. A fé ali, pública, é quanto à declaração, e não quanto ao seu conteúdo. Tá? Então, certos termos de convivência podem, inclusive, ser instrumentos de fraudes mesmo, de simulações que venham a ser deliberadamente estabelecidas. Não existe juridicidade nesse termo. David, então é para a gente ignorar o termo? Não. Claro que se eu estiver tratando lá numa ação de reconhecimento de solução de união estável, de um vínculo familiar, e que se tenha juntado no processo um termo dessa ordem, intuitivamente a gente vai pensar, poxa, é uma relação que parece mesmo ser família, porque tem até mesmo a manifestação de vontade declarada perante um tabelião. O que eu estou dizendo não é que não tenha valor indiciário, não é que não seja intuitivamente considerado como pertinente. O que eu estou dizendo é que não é a pedra de toque, gente. Diferentemente de um registro público do casamento, né, que passa e que supõe o processo de habilitação a ele, o termo de convivência, o contrato de união estável, como vocês queiram chamar, é apenas uma prova indiciária que vai seguir ao lado das outras todas, das fotografias, das declarações de testemunhas, do depoimento pessoal das partes, dos e-mails trocados, dos WhatsApps trocados, ou tudo mais o que a gente tenha para evidenciar a relação estável e familiar.
É assim que a gente considera o termo. Ele não é pedra de toque, ele é única e exclusivamente mais uma evidência, tá? Se existir, ok. Se não existir, também não significa que a união estável não seja considerada como tal. Certo, gente? Então isso precisava ficar claro para vocês, porque a gente precisa, às vezes, rumar contra a correnteza mesmo no que se refere ao senso comum, né? E a ideia de formalizar, de sacramentar a união estável à luz de um contrato de convivência, coisa que não é necessária. Tá? Última coisa para a gente falar a respeito da união estável é sobre a conversão dela em casamento. Algo já previsto pela Constituição Federal, que vai dizer, né, que a lei vai preservar a união estável como família também, e a lei facilitará, diz a Constituição, a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. Desde 88 isso ficou marcado para que as famílias de fato, se quiserem ser submetidas ao crivo do casamento, a lei facilitará, reconhecendo-as como união estável, facilitará a sua conversão em casamento. Fiquei eu esperando avidamente que com o Código de 2002 nós tivéssemos um tratamento a esse respeito que garantisse uma conversão, que eu penso facilitada, né, em casamento, que fosse digna de aplausos. Quero dizer a vocês, queridos, que isso não aconteceu. Que em 2002 a referência sobre a conversão da união estável em casamento é uma referência pífia, mínima, irrisória. Veja, o artigo 1726 vai nos dizer apenas que, se for do interesse dos indivíduos, dos companheiros, eles poderão pleitear a conversão judicial da união estável em casamento. Conversão judicial, ou seja, Maria e João vão precisar contratar advogado, nomear defensor público para propor uma ação de conversão de união estável em casamento. Num país como o nosso, com tantas demandas de uma vara de família para serem apreciadas como alimentos, inventários, né, divórcios, vocês acham que a conversão de união estável em casamento em nível judicial vai facilitar, de fato? Notem que foi uma referência mínima, irrisória, e que é lamentável, mas é o que eu preciso compartilhar com vocês. É melhor, né, neste contexto, que os indivíduos que queiram se submeter a um casamento, que façam um processo de habilitação, porque para este não há necessidade sequer de buscar uma vara de família, tampouco de contratar advogado, nomear defensor público. Tá? Basta buscar um cartório e realizar ali o procedimento habilitatório. Tá? A conversão da união estável em casamento se tornou norma inócua, desnecessária, algo que não nos deu nenhum grande tratamento evolutivo. Sobretudo se a gente pensar que conversão não pressupõe o efeito retrooperante, ou seja, 3, 4, 5 anos de união estável converte-se em casamento a partir daquela data. Não tem efeito repristinatório, retroativo, para voltar ao período da união estável. Converter supõe transformar a partir dali. Então eu vou fazer todo o esforço de constituir um advogado, nomear defensor público, buscar uma vara de família para transformar a minha união estável em casamento, que passará a ser casamento registrado a partir daquela data. Nem o efeito retrooperante, retroativo eu terei. Então qual é o sentido, gente, de buscarmos a conversão da união estável em casamento? Nenhum. Lamentavelmente. Então aqueles que vivem em união estável, que querem porventura, se quiserem buscar o casamento, o ideal, a recomendação é que busquem um cartório de registro civil das pessoas naturais e façam ali o processo de habilitação ao casamento, como outras quaisquer pessoas, certo? Já que a conversão se tornou uma referência natimorta aí no Código Civil de 2002. É isso, queridos, que eu queria tratar com vocês sobre união estável. Eu também espero, né, desejo que tenham sido proveitosas essas observações aí, que vocês tenham absorvido, né, entendido direitinho o que é que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da união estável, ok?